Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o William da WHC Engenharia e hoje eu vim dividir uma história, um caso com vocês. Aconteceu há um tempo atrás com um cliente nosso, né? Ele ligou pra gente informando que estava com problema no HPA dele, que estava dando uma falha, né? A gente perguntou qual a falha que esse equipamento estava apresentando e ele foi nos informado que o HPA estava apresentando overtemp, tá? Ele tem um XTRD 200C, que é um amplificador da Zycon, de 200 watts valvulado. Então a gente informou que essa falha de overtemp era na realidade alta temperatura da válvula, né? Então o que foi feito? Primeiramente, de forma paliativa, ele aumentou a refrigeração do equipamento, né? Para esfriar um pouco a temperatura e sair da falha, porque como esse equipamento estava em operação, né? Para não correr o risco de cair a transmissão dele, né? Ele conseguiu diminuir um pouco a temperatura, né, mexendo um pouquinho no ambiente, colocando algum ventilador, alguma coisa ali para dar uma resfriada no equipamento. Quando a gente chegou no local para realizar a manutenção, né, primeiro a gente tirou do ar o equipamento, fizemos isso na madrugada para poder, naquele intervalo, né, para poder realizar essa manutenção. Então, tiramos o equipamento do ar, esperamos ele esfriar, desligamos. Quando abrimos o equipamento, notamos que estava muito sujo mesmo. A gente vou colocar as fotos para vocês aí do antes e depois, tá? De como estava, e estava muito sujo. A entrada de ar estava completamente suja, não tinha como entrar ar. Então, por esses motivos, o que aconteceu? Como não tinha entrada de ar e o equipamento estava muito sujo, começou o quê? Você não tinha circulação do ar e a temperatura do equipamento começou a subir. Nesse período agora que a gente está, né, tá um período mais quente, essas questões de temperatura de equipamento começam a afetar mais. Então, o que foi feito? Nós abrimos o equipamento, primeiramente limpamos a entrada de ar, tá? Limpamos tudo, ficou praticamente irreconhecível, tá? Fizemos a limpeza, abrimos o equipamento, fizemos a manutenção preventiva, né, que é aquela limpeza do equipamento, desobstrução, tirar o pó, limpar, entendeu? Que normalmente quando ele fica sujo dessa forma, ele fica todo preto, inteiramente preto de pó, de sujeira. Então a gente pegou com um compressor de ar, fizemos a limpeza do equipamento, né? Fechamos o equipamento novamente. Como ele não tinha muito tempo, né? Como o nosso cliente não tinha muito tempo, o que a gente fez? Externamente até incluímos mais uma ventoinha, né, no equipamento para poder garantir o funcionamento e para garantir que não voltasse a apresentar essa falha de overtemp. Aí depois disso o problema foi resolvido. Quando ele nos ligou, ele estava com uma temperatura de 98 graus. Quando a gente chegou no local, que estava mais à noite, estava 78 graus a temperatura do HPA. Após a limpeza que nós fizemos, a temperatura dele de operação, se eu não me engano, ficou em 55, 58 graus. Uma redução de 20 graus na temperatura do equipamento. Faz muita diferença. Principalmente porque conforme vai aumentando essa temperatura, também pode afetar o sinal de saída. Pode aumentar os ombros, o regrow fica pior, entendeu? Então vai começar a atrapalhar o seu sinal. Então é muito importante ter essa atenção de como que está a circulação de ar do seu equipamento, do seu HPA. É sempre importante você verificar se não tem nada impedindo a entrada de ar, se não tem nenhuma folha, se não está com muita sujeira, muito pó, tá? Tem cliente que chega a colocar uma telinha mais fina ali para proteger, só que às vezes acaba acumulando pó e acaba juntando algo ali que
que acaba interrompendo a saída de ar. Então é muito importante ficar atento com isso, muito importante realizar sempre a manutenção preventiva. Tem locais que a cada 6 meses, se você abre o equipamento, ele já está sujo, porque é um local que junta muito pó. Tem local que se você fizer uma vez por ano, resolve, entendeu? Então é sempre muito importante. Verifiquem a circulação de ar, verifique a saída da ventoinha, se a ventoinha está com uma boa pressão, se não está. Às vezes é necessária a troca da ventoinha, tá? São pontos importantes a serem analisados que às vezes por descuido podem interromper sim a sua transmissão, tá? Então nesse caso foi no final de semana, inclusive foi num domingo, a gente fez o atendimento, resolveu o problema do cliente, a operação dele ficou funcionando normalmente, sem nenhum problema, né? Então é isso, pessoal. Se você tem algum equipamento da Zycon, tá? Ou qualquer outro, ele apresentar overtemp, quer dizer que é alta temperatura da válvula, tá? Então os pontos para você analisar são entrada de ar, saída de ar, se a ventoinha está funcionando ou não, tá? Se você colocar lá a mão na saída de ar, ver que não está saindo ar nenhum, é a ventoinha que está com problema. Às vezes está saindo ar, mas o ar está fraco, não está sendo suficiente para resfriar o equipamento, tá? Então, esses são os pontos. Se deu overtemp, são os principais pontos. Entrada de ar e saída de ar. São os principais pontos a serem analisados, tá? Outra coisa que ajuda muito é quando o equipamento trabalha em uma sala climatizada, tá? Se ele trabalha com ar-condicionado, isso ajuda bastante. Mas é isso aí, pessoal. É trazer esse fato que ocorreu para dividir com vocês, né? E trazer um pouco de conhecimento, o que nós fizemos, o que foi feito, o que você pode fazer se acontecer com você para solucionar esse problema. Se tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários, se inscreve no nosso canal do YouTube, tá? Acompanhe o nosso blog, nosso Instagram, nosso Facebook, a gente está sempre fazendo postagens lá e vamos sempre dividir com vocês os conhecimentos, esses fatos que ocorrem no dia a dia, porque a gente sabe que quem trabalha em campo passa por coisas que é sempre bom dividir com os outros, né? Então, muito obrigado e até a próxima.